Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática. E vamos nesse vídeo fazer a resolução da questão número 37 do vestibular da URGS 2020, prova de matemática, evidentemente. Então vamos lá. Considere as funções f de x igual a módulo de x mais 1 e a função g de x menos o módulo de x menos 1. Queremos um intervalo em que a função f é maior do que a função g. Vejamos. Uma boa forma de decidir isso é por gráficos. Embora não seja a única, a gente também pode trabalhar com inequação modular. Claro que podemos, tá? Mas eu acho que o gráfico ele vai ser muito mais prático. Deixa eu tentar te convencer disso. Se a gente for pelo gráfico, o que eu vou sugerir para ti? Que primeiro a gente analise um gráfico básico, que vai ser o gráfico de y igual a x. Esse é um gráfico básico que eu acho que todo candidata deve conhecer. Também até tem nome para esse gráfico, né? Ele pode ser chamado de primeira bissetriz ou bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela está cortando os quadrantes 1 e 3 exatamente ao meio, jogando 45 graus para cada lado, para cada ângulo. Portanto, é uma bissetriz, né? E além de ser chamada de primeira bissetriz ou bissetriz dos quadrantes ímpares, também é chamada de função identidade, porque todos os pontos dessa reta são pontos em que o y se identifica com o x. Os dois são iguais sempre, né? 1 e 1, 2 e 2, 5 e 5, menos 1 e menos 1, sempre assim, tá? Bom, a partir dessa função eu vou fazer transformações nela e vou transformar ela nas funções f e g, tá? Por exemplo, para a função f, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou pegar essa função aqui, original, e vou adicionar 1 nela, tá? Então, a gente vai ter aqui a função y é igual a x mais 1. Esse 1 é a novidade, tá? E aí a gente pode trabalhar de duas formas, aqui vai ficar um pouco confuso talvez, mas vamos tentar simplificar. Eu vou fingir que eu mantive a minha função original, que era x, deixei ela como ela estava, e longe dela eu adicionei uma unidade. Quando a gente tem esse tipo de mudança numa função, o que ocorre com o gráfico dela? O gráfico dela ele se desloca verticalmente. Ou ele sobe ou ele desce. Como a gente está somando um valor positivo, o que aconteceu? Todo gráfico sobe uma unidade. Então, eu vou ter o seguinte gráfico parcial aqui ao fazer essa alteração. Em vez de passar aqui como ele estava passando antes, agora o meu gráfico está passando aqui no 1. E claro, né, a raiz dele vai ser menos 1. Né, ele foi um pouquinho para trás, basta trocar o x por menos 1 para confirmar isso. Só está faltando agora eu botar um módulo em tudo que tinha aqui. E aí eu vou ter conseguido trazer passo a passo, desde uma função muito básica que nós temos que conhecer, até a função f, tá? Que é módulo de tudo isso. Então, atenção, tu tem esse gráfico aqui, nós estamos com ele nesse momento, referente a essa função, que é a função x mais 1. No momento que tu pega uma função qualquer e aplica módulo em toda ela, o efeito consequente no gráfico, a consequência no gráfico, é que tudo que estava no gráfico abaixo do eixo horizontal vai ser, então, dobrado para cima, tá? Tu vai fazer uma dobra. Portanto, tu estavas com este gráfico aqui. Teu gráfico ele estava assim, ó. Vamos fazer uma representação do gráfico antigo. Aqui era 1, aqui era menos 1. Essa parte que está acima do eixo x não vai sofrer alteração, mas toda a parte que está abaixo do eixo x, ela vai ser dobrada, bem em forma de espelho mesmo, tá? Até o ângulo é o mesmo. Tá? Então, esse gráfico aqui, esse V, representa o gráfico de módulo de x mais 1. Então, o gráfico da função f nós conseguimos visualizar. Nós vamos fazer agora a mesma rodada de caminhos para o gráfico da função g. Só vão ter algumas operações um pouco diferentes no meio do processo. Vamos trabalhar com a função g agora. Então, nós vamos de novo partir da função básica y igual a x, tá? Que é essa daqui. Só que, olha só, eu quero chegar agora na função g, que é menos módulo de x menos 1. O que eu vou fazer então? Primeiro eu vou aplicar módulo. Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar módulo. Vamos fazer isso aqui assim, ó, na vertical. Quando eu aplicar módulo, a minha função agora vai ser módulo de x. Então, o que ocorre? A gente acabou de ver o que acontece quando a gente aplica módulo. Tudo que está na parte de baixo dobra para cima, tá?
Estou fazendo módulo em toda a função. Então eu tinha uma função que era simplesmente x. Apliquei módulo em toda ela, é só x, dobrou a parte de baixo. Então toda essa parte que estava aqui, ó, vai dobrar. Então ela vai ficar assim, tá bom? Pronto, y igual a módulo de x. Numa próxima rodada, vamos fazer aqui, vamos botar assim, ó, 1, para ficar mais fácil, né? Eu estou fazendo um caminho meio estranho. 2, 3. Terceiro passo. Agora eu vou botar um sinal de menos na frente desse x. Atenção para essa nova explicação. Essa daqui não tinha aparecido nesse encontro aqui. Toda vez que tu tem uma função qualquer, tá? E tu pega toda a tua função e coloca um sinal de menos atrás dela, ou seja, tu está trocando o sinal da tua função, tu está fazendo um movimento de rotação do teu gráfico em torno do eixo x. Ou, em outras palavras, tu está fazendo uma rotação vertical, trocando tudo que está na parte de cima com tudo que está na parte de baixo. Está fazendo esse giro em torno do eixo x, tá bom? Então, quando nós colocarmos um menos na frente de toda a função que nós tínhamos ao final da etapa anterior, todo o seu gráfico vai fazer uma rotação. O que estava embaixo viria para cima, mas não tem nada, e o que está em cima vai para baixo. Então o gráfico vai ficar assim, desculpa aí meu desenho meio torto, mas é para ser um V virado para baixo, tá bom? E nós já estamos quase lá, ó. Nós já temos menos módulo de x. Como a gente quer chegar na função g, só falta esse menos 1 aqui, tá? Esse menos 1 vai ter a mesma característica que teve esse mais 1 que eu coloquei aqui. Por quê? Porque eu tenho uma função que nesse momento a expressão dela é menos módulo de x. Eu vou pegar toda essa função que eu tenho, toda ela, e vou acrescentar uma soma nela. Eu estou somando o número menos 1. Então, sempre que acontece isso, repetindo o que eu falei agora há pouco para ti nessa aula, se tu tem uma função, uma expressão de uma função, tu pega toda essa expressão e ao lado dela tu soma um valor, positivo ou negativo, nesse caso vai ser um valor negativo, tu faz um deslocamento vertical. Como o valor é negativo, o deslocamento ele é para baixo, ou seja, todo o teu gráfico que está assim, ele vai deslocar uma unidade para baixo. Então tu vai imaginar que todo esse teu V aqui, ó, ele vai descer uma unidade, tá bom? E, portanto, num quarto e último desenho, eu vou chegar finalmente na função g, na qual eu vou pegar o que eu tinha na etapa anterior e vou adicionar o menos 1. O que ocorre com o gráfico? O gráfico, ele que estava aqui, esse era o gráfico até a etapa anterior, ele desce uma unidade, então ele vai agora estar aqui no menos 1, mas ele tem que ficar com o mesmo desenho, tá? Me desculpa se não está muito parecido, era para ser o mesmo V, apenas deslocado para baixo uma unidade. Por fim, galera, vamos desenhar os dois gráficos juntos. O gráfico da função g e o gráfico da função f, num mesmo plano cartesiano, tá bom? Então deixa eu tentar fazer isso aqui para a gente ter a nossa análise final. Então, o gráfico da função f, ele está passando no menos 1 e ele tem um v virado para cima, né? Então ele está passando aqui no menos 1 do x, ele é mais ou menos assim, passando aqui no 1. Tá? Já o outro gráfico, o gráfico da função g está aqui do ladinho, né? Ó, ele está passando no menos 1, opa, aqui no menos 1, e ele está assim com o v para baixo. Bom, a gente quer f maior do que g. Essa é a f, essa é a g. E aí a gente sempre responde esse tipo de pergunta, né, dando um intervalo dentro do eixo x. A gente vai procurar no conjunto dos números reais do eixo x em que pedaço do gráfico que eu tenho a função f acima da função g. Ora, sempre, né, para qualquer valor de x que vocês procurarem, para qualquer parte do gráfico, vocês vão ver sempre a função f acima da função g. Então, para quais valores de x nós temos f de x maior que g? Ora, para todos, né? Numa resposta assim, mais informal, sempre. Qual é a resposta mais formal? Reais. Ou, em forma de intervalo, de menos infinito até mais infinito, tá bom? Aqui eu acabei escrevendo por cima aqui da minha cabeça, né? Deixa eu fugir um pouquinho aqui, tá? Mas a nossa resposta, então, é letra E para essa questão aí, que eu optei por fazer por análise gráfica. E aí a gente já pôde trabalhar um pouquinho de transformações em gráficos. Certo, galera? Essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar aí a entender porque que a resposta é a letra E, tá bom? Fica com a gente até a próxima. E se tu não te inscreveu, te inscreve aqui no meu canal para poder valorizar esse trabalho que eu estou fazendo para te ajudar. Valeu? Até mais então. Tchau, tchau.